Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina da Escola Demetrio Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações exponenciais e funções exponenciais. Anterior a esta videoaula, eu produzi algumas 2 semanas atrás sobre equações exponenciais, mas aquela parte mais assim introdutória, tá? Agora eu coloquei 2 aqui, uma que vai resultar uma equação de segundo grau e uma outra que vocês terão que ter assim um pouquinho mais de conhecimento sobre as propriedades da potenciação, tá? Então o que nós vamos fazer aí? Determine o conjunto de solução da seguinte equação exponencial. Pessoal, esse 2 elevado na x menos 3, eu poderia representar com uma divisão, tá? Colocar 2 na x dividido por 2 ao cubo. Da seguinte forma, 2 na x dividido por 2 ao cubo. Por quê? No momento que esse 2 ao cubo passa lá para cima, ele ganha o sinal de menos, que é o que aconteceu ali. Mas nós vamos separá-lo dessa forma. 2 na x vezes 2 na menos 3, tá? Porque aí, ó, no momento que ele passou lá para cima, ó, ele vai passar 2 na menos 3, que é o que nós fizemos ali. Mais 2 na x vezes 2 na menos 1, mais 2 na x igual a 52, tá? Agora nós vamos ver assim, ó, o que está se repetindo em todas as parcelas. O 2 elevado na x, tá? Então, nós vamos pegar esse 2 elevado na x e vamos colocá-lo em evidência, tá? Vamos colocar o sinal de multiplicação e agora vamos somar, né, o que sobrou. Ou seja, eu pego tudo isso aqui e divido por 2 na x. Então, simplifico aqui, sobrou 2 elevado na menos 2. Na menos 3, desculpe, perdão. Aqui, 2 na x vezes 2 na menos 1, simplificando por 2 na x, simplifica, sobra 2 na menos 1. Mais 2 na x dividido por 2 na x é igual a 1. Tudo isso igual a 52. Pessoal, salientando aqui a questão, ó, do expoente negativo, que eu já falei ali anteriormente, ó. Então, eu tenho 2 na menos 3 para ser resolvido. O que eu faço? Eu transformo esse número no número fracionário, né? Então, eu coloco 1 e inverto a posição deles, numerador e denominador. Então, o 1 passa a ser numerador e o 2 passa a ser denominador. E aí, nessa troca, nessa inversão que eu fiz, o sinal de menos aqui, ó, ele some. Então, vai ficar 1/2 elevado ao cubo, tá? Então, é o que nós vamos ter aqui, ó, 2 na x vezes 2 na menos 3 vai ser igual a 1/2 elevado ao cubo, mais aqui vai ser 1/2 elevado na 1, mais 1, fecha parênteses, igual a 52. Agora, pessoal, coloco 2 na x aqui em evidência, né? E aí resolvo essas potenciações aqui. Então, 1/2 elevado ao cubo é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que dá 1/8. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Mais 1/2 mais 1 igual a 52. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou resolver o que está dentro do parênteses. Aqui eu não tenho denominador, então o denominador é 1. Eu vou fazer o mínimo múltiplo entre 8, 2 e 1, que vai ser igual a 8. Não, nem precisa nós fazermos a fatoração. 2 elevado na x vezes, então vamos colocar aqui o 8 e vamos dividir. Divide por cada um dos denominadores, vamos colocar uma corzinha mais escura aqui. Então, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ó, eu vou fazer isso nas 3 vezes, ou posso fazer pela fração equivalente também, tá correto?
Então, 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 1, 8, 8 vezes 1, 8, tá? Agora, tudo isso aí igual a 52. Agora, pessoal, copio o 2 na x, tá? Vezes, vamos colocar dentro do parênteses aqui. Aqui eu tenho 8. 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13. Igual a 52. Agora, pessoal, essa fração aqui, ó, ela está multiplicando o 2 na x, ela vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, tá? Então, 2 elevado na x é igual a 52 dividido por 13 oitavos. Como que nós resolvemos a divisão entre frações? Copiamos a primeira, que no caso é o 52, né? Que não é um número fracionário, mas se eu quiser transformá-lo, eu vou colocar 1 aqui e vou inverter a segunda fração. Então, como que você resolve divisão de frações? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 8, 13 avos, tá? O 52, pessoal, se eu dividir por 13 aqui, eu não preciso nem multiplicar por 8. Ó. Se eu simplificar ele aqui por 13, quantas vezes o 13 cabe no 52? 4 vezes. Então, ó, eu corto aqui, esse 1 aqui também não faz falta. O que vai sobrar ali? 4, tá? Então, eu dividi 52 por 13. É a mesma coisa, vocês podem até fazer de outra forma, assim, ó. Vocês podem multiplicar o 52 vezes 8 e depois dividir por 13. Vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu terei ali? 2 na x igual 4 vezes 8, 32. Aí, gente, o 32 é uma potência de base 2. 2 na x é igual a 2 elevado na quinta potência. O que eu faço? Simplifico essas bases 2, que vai dar igual x igual a 5, tá? Então, o conjunto solução dessa equação exponencial é 5, tá? Ok. Vamos para outra agora. Aquela outra ali, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 3 na x aqui e tenho o 3 na x aqui, ok? Tá? Então, gente, eu posso fazer o seguinte, só para vocês entenderem melhor, ó. 3 elevado na 2x mais, aí eu posso até colocar aqui, ó, 3 na x vezes 3 na 1 igual a 18. Agora, nós vamos ter que substituir esse 3 na x por uma outra variável, ó. Então, eu separo assim, ó. Então, nós vamos dizer que 3 elevado na x é igual a y, tá? Vamos fazer essa identificação. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu tenho 3 na x, então eu vou colocar o y. Mas o que sobrou ali? O expoente 2, então eu coloco 2 aqui. Mais 3 na x, eu vou substituir por y. 3 na 1 é 3. Igual a 18. Então, agora, y ao quadrado, y vezes 3, 3y. E esse 18 que estava somando passa subtraindo, igual a 0. Aqui, pessoal, vocês podem fazer uma fórmula de Bhaskara, tá? Identificar os coeficientes, ó. O A vale 1, que eu tenho 1y ao quadrado. O B vale 3, que é o 3y. E o C vale menos 18. Mas eu vou fazer aqui a soma e produto, que acho que é mais fácil, tá? E mais rápido. Porque senão pesa muito o vídeo até enviar para o YouTube.
O que nós vamos fazer? A soma é sempre o B com sinal trocado, sinal inverso. Então, a soma tem que dar menos 3 e o produto é igual ao coeficiente C, que é menos 18. Então, nós vamos pensar assim, e não é, eu ia colocar X aqui, é Y, tá? Desculpe. O Y' e o Y duas linhas, tá? Então, vai somar, nós vamos e pensar o seguinte, ó, quais os números que somados deem menos 3 e que multiplicados, eu vou arrumar aqui esse nosso Y para não ficar feio, tá? Então, somados resultam menos 3 e multiplicados menos 18. Então, eu sempre vou para a multiplicação primeiro, porque considero mais fácil, assim, de nós encontrarmos o resultado. Os dois números que multiplicados resultam 18, vamos dizer que é 3 e 6, tá? Aí, qual deles é negativo, qual é positivo? O 6 é negativo e o 3 é positivo, tá? Então, mais 3, tenho 3 e devo 6, devo 3. Agora, mais 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. Então, agora eu encontrei o Y. Agora, eu vou lá para aquela situação novamente, ó. 3 na X igual a Y. Então, eu vou colocar, ó, 3 na X igual a... Quais são os valores de Y? 3. Mesma coisa aqui, ó. 3 na X igual a Y. 3 na X igual a menos 6, tá? O que eu vou... que expoente eu vou colocar aqui no 3, né? Para resultar 3. Vou colocar o 1. Aí, o que eu faço com as bases? Eu simplifico as bases. O que sobrou aqui? X igual a 1. Aqui, pessoal, existe algum número que de base 3 resulte menos 6? Não. Então, essa parte aqui, ó, eu vou dizer que não serve, tá? Então, a minha solução dessa equação exponencial é somente o 1. Então, aquele y duas linhas ali não serviu, tá? Então, agora, bem rapidinho, nós vamos ver... vamos aprender a identificar, né, a função exponencial, por que ela é função exponencial, construir o gráfico e também reconhecermos quando uma função exponencial é crescente e quando que ela é decrescente. Tá, então aqui, gente, ó, quando a base aqui, ó, for maior que 1, nós vamos dizer que a função é crescente, tá? Agora, quando a base está entre 0 e 1, que é esses dois casos aqui, ó, 2/3, 2 dividido por 3 dá 0, alguma coisa, e aqui eu tenho 0,1. Então, quando eu tiver a base entre 0, tá, e menor que 1, entre 0 e 1, sempre que for 0, alguma coisa, nós vamos dizer que a função é decrescente, tá bom? Então, nós vamos construir o gráfico agora dessa função aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado na x. Então, bem rapidinho aqui, nós vamos colocar assim, ó. Eu geralmente, vou pegar outra cor, geralmente eu uso esses números aqui sempre que eu vou construir um gráfico. Eu sempre oriento os meus alunos a fazerem isso. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, f de menos 2, por exemplo, tá? É igual a 2 elevado na menos 2, que vai ser igual, aí eu inverto aqui, né, pessoal? 1/2 elevado ao quadrado, que é igual a 1/4. 1/4, pessoal, 1 dividido por 4 é igual a 0,25, ó. Por exemplo, R$1 dividido com 4 crianças, cada uma vai receber 25 centavos. Então, vamos colocar aqui, ó, o par ordenado será menos 2 e 0,25, ok? Depois, o f de menos 1, 2 elevado na menos 1. Invertemos também, vai ficar 1/2 elevado na 1,
que é igual a 1 meio, que é igual a 0,5, tá? R$1 dividido por 2. Então, aqui eu tenho menos 1 e 0,5, tá bom? Agora o zero, pessoal. F de zero é igual a 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o par ordenado aqui, 0 e 1. Aqui, F de 1, 2 elevado na primeira potência, que é igual a 2. O par ordenado, 1 e 2. Depois, a F de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Qual será o par ordenado? 2 e 4. Agora, nós vamos colocar esses pares ordenados no nosso gráfico. A gente sabe que todo gráfico, né, ele possui o eixo Y, que é esse da vertical, e o eixo X, que é o da horizontal, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiro par ordenado, menos 2 e 0,25. Sempre o primeiro número é do eixo X e o segundo número do eixo Y. Então, menos 2 e 0,25. Então, gente, olha só. O 0,5 é aqui na metade entre 0 e 1 e 0,25 é aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. E vamos colocar a bolinha aqui. Agora, o segundo par ordenado, menos 1 e 2, tá? Não, desculpem, menos 1 e 0,5. 0,5 tá aqui, ó. Então, menos 1 e 0,5. Então, vamos colocar aqui. Depois, 0 e 1. Então, marcamos no eixo Y. Agora, 1 e 2. A mão livre assim não é muito fácil, vamos ver. Vamos colocar a bolinha ali. Agora, 2 e 4. Tá, mais difícil ainda. Tá, colocamos a bolinha aqui. Agora, gente, nós vamos traçar o nosso gráfico bem bonito, tá? Vocês poderão fazer aí no caderno de vocês, ó. Ele vai ficar assim, tá? Essa função aqui, ó, é uma função crescente, tá? Por quê? Porque a base aqui é maior que 1. Então, sempre que a função for crescente, o gráfico formará esse desenho, tá? Então, agora vocês vão ver aqui, ó. Quando a função for crescente, o gráfico vai formar esse desenho aqui. Desculpem não ter saído melhor, tá? Quando o gráfico for decrescente, vai formar esse desenho aqui, tá? Então tá, pessoal. Obrigada pela atenção. Beijos no coração. Tchau, tchau.